Olá, eu sou o Felipe César Andrade, eu sou membro da Igreja Batista Emanuel. Eu gostaria de convidar você para refletir um pouco baseado no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse, no começo e no final da Bíblia. No livro de Gênesis capítulo 2, lá no versículo 9, nós vamos encontrar o seguinte: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que sempre que eu lia Gênesis, nessa passagem, a gente dá tanta ênfase, à árvore do conhecimento do bem e do mal. Como o homem desobedeceu, provando do fruto proibido, com isso a ruptura desse relacionamento com Deus, o surgimento do pecado, seu afastamento do jardim do Éden e toda a trajetória de sofrimento que o homem vai passar a partir daí, com base no seu pecado, por conta da sua desobediência. E ao mesmo tempo o plano que Deus executou, no sentido de resgatar esse homem, salvá-lo, e isso, claro, na pessoa de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, na medida que nós cremos, que nós nos colocamos na mão dele. Mais adiante, no livro de Apocalipse, capítulo 22, para Apocalipse capítulo 22, você vai encontrar meio que o desfecho dessa história. Eu digo que é o final da história, o final dos tempos, o que vai acontecer. E aí você encontra: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Reaparece a árvore da vida, no seu devido lugar, ao centro, ali visível. A árvore da vida que é frutífera, que produz muitos frutos todo o ano. A árvore da vida que é cura ou saúde para todas as nações. Interessante, como é importante quando as coisas são colocadas no lugar devido, de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, em função do nosso pecado, nós colocamos as coisas fora do seu lugar certo, fora do ambiente certo em que elas deveriam estar. Muitas vezes na nossa vida nós situamos os nossos relacionamentos, nós situamos as nossas amizades, nós situamos as nossas carreiras, nós situamos as nossas igrejas, nós situamos os nossos planos distantes do Senhor ou distantes do lugar em que Ele gostaria que estivesse. Muitas vezes nós não entendemos que isso é parte da nossa desobediência, nosso desejo de sermos independentes, ou do nosso desejo de provar do fruto que nós não devemos provar, porque não é da vontade do Senhor que isso aconteça. Muitas vezes nós estamos sofrendo por consequências dessas escolhas infelizes, do pecado, do erro, da desobediência. Mas o Senhor vem nos mostrar que existe lugar certo para todas as coisas. Existe lugar certo para o teu ministério. Existe lugar certo para a tua missão, para a tua carreira, para a tua profissão. Existe lugar certo para os teus relacionamentos. Existe lugar certo para os teus planos e para os teus sonhos. E o lugar certo é exatamente onde Deus deseja que eles estejam. Não que você vai ficar esperando que Deus mostre a você qual é o lugar certo, porque Ele deve estar mostrando o lugar certo. Não que você vai precisar o tempo todo estar procurando esse lugar, porque Ele revela para você esse lugar. Mas quando eu olho para a figura da árvore da vida, ela tinha um papel no jardim, ela tinha uma função no jardim, ela tinha uma função na relação com o homem, ela tinha um papel, ela estava ali no jardim para que o homem cuidasse, mas havia um fundamento, havia uma razão para que ela ali estivesse no lugar certo que Deus a colocou.
O homem, pelo seu pecado, sai do jardim do Éden, desobedece à vontade do Senhor, prova do fruto que não lhe era permitido, infelizmente sofre, padece pelo seu pecado, mas o Senhor o resgata, o traz de volta para si. Na consumação dos tempos, o Senhor mostra mais uma vez a figura da árvore da vida no seu lugar, ela frutífera e saúde para todas as nações. Como nós precisamos de saúde, como nós precisamos de cura, como as nações estão precisando de ajuda porque estão doentes, doentes pelo seu pecado, pela sua ambição, pelas suas mágoas, pela história que está corroída, né, pelo pecado, pelos anseios de ambição de um, pelos percalços de outro. Mas existe um lugar certo para todas as coisas. E esse lugar certo é o lugar que o Senhor nos dá. É o lugar que o Senhor nos aponta. A árvore da vida tem o seu espaço, sim, na narrativa bíblica. Teve em Gênesis e vai ter no final dos tempos, a Nova Jerusalém. Que você possa pensar um pouquinho nisso hoje. Que o Senhor te abençoe. Amém.